Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência com o dessalte do Davi. Hoje o Davi ele não usa fralda durante o dia, então eu vou contar pra vocês como é que foi todo esse processo de substituir as fraldas por cuequinhas. Então, quando o Davi estava por volta de 1 ano e 9, 1 ano e 10 meses, ele começou a pedir muito pra ficar sem fralda. Ele pedia pra tirar a fralda e falava que não queria, sabe? E chorava e falava que queria fazer xixi. E eu nunca tinha estimulado nada nele. Isso partiu totalmente dele. Como algumas vezes ele, na hora do banho, fazia xixi em pé no chuveiro, eu acho que ele achava legal e ele via que ele não precisava fazer xixi na fralda. Não sei, eu imagino que tenha sido a partir disso. Porque todas as vezes que ele queria fazer xixi, ele começava a falar, mãe, fazer xixi. E eu, filho, pode fazer, faz na fralda. E ele falava, não, no banho, no banho. E ele queria, porque queria que eu levasse ele pra tomar banho pra ele fazer xixi. Nesse período, eu achava ele muito novinho pra tirar as fraldas. É claro que eu já vi vários relatos de ter bebês de 1 ano, 1 ano e 3, sair das fraldas. Só que eu não queria, até porque... Primeiro, nós estávamos com uma viagem marcada, onde eu ia viajar somente eu e ele, íamos ficar 20 dias fora. E assim, imagina você viajar com um menino bem na época do desfraude, a gente nunca sabe como é que seria. Eu não queria também, assim, iniciar um desfraude para depois regredir de novo e ter que voltar a usar fraldas. Eu queria que as coisas fluíssem naturalmente. Se fosse para tirar a fralda, que eu tiraria a fralda e ponto final. Então eu fiquei enrolando ele, enrolando. Então chegou o mês da nossa viagem, que foi em agosto, e quando chegou nessa viagem, o Davi me deu muito trabalho em relação à fralda. Ele não queria pôr fralda, ele dava assim, chilique pra não colocar fralda. E eu sempre falando, filho, só pra gente ir ali, depois quando a gente chegar em casa você tira a fralda. Assim, eu sempre precisava de ajuda pra colocar a fralda nele. Então, assim, foi um processo dele querer tirar a fralda muito urgente, sabe? Partiu totalmente dele. Então, durante a viagem eu consegui enrolar ele continuou usando fralda durante a viagem, mas ele ficava muito sem fralda, assim, sabe? Ele tirava a fralda e ficava andando pelado pela casa, porque ele tava assim, era como se eu não aguento mais usar fralda, sabe? Ele precisava urgente sair das fraldas. Quando nós voltamos de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi iniciar o desfraude do Davi. Ele não tinha ainda 2 anos, ele tinha 1 ano e 11. Eu iniciei o desfraude dele 2 semanas antes dele fazer os 2 anos. Eu já aproveitei um desses momentos que ele estava pedindo muito para tirar a fralda e expliquei para ele o que ia acontecer. Aí falei pra ele com calma, olha, mamãe vai tirar sua fralda, a gente vai comprar um piniquinho pra você, porque aí você vai fazer o seu xixi e o cocô nesse piniquinho. Toda vez que você quiser fazer xixi e cocô, você fala pra mamãe que a gente vai lá no piniquinho e você faz o seu cocô e o seu xixi lá, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Então eu saí com ele, a gente foi comprar um piniquinho, deixei ele escolher o modelinho que ele queria, né? Dei umas opções pra ele e falei, ó, qual que você quer? E assim, muitas pessoas perguntaram, por que você já não colocou ele pra fazer no assento? O que acontece? Na viagem que a gente fez, o meu sobrinho, ele tinha um assento no vaso dele. E lá eu coloquei o Davi algumas vezes pra fazer xixi, cocô nesse assento, e ele não queria de forma alguma sentar no vaso. Ele não aceitou. Então tem meu outro sobrinho que também tá no desfraude, tinha o piniquinho. E no piniquinho do meu sobrinho, ele quis sentar. Então eu achei por bem, já que ele queria muito ser da sala, comprar um piniquinho, que era o que ele queria, já que ele não sentia vontade de sentar no vaso. Então eu comprei o piniquinho pra ele, ele passou a usar. E assim, gente, no primeiro dia, o Davi não fez nenhum xixi no chão, nenhum. Eu até fiquei surpresa, assim, todas as vezes que ele queria fazer, ele avisava, mamãe, xixi, mamãe, xixi. E eu fiquei assim, nossa, porque eu achei que eu fosse ter que limpar xixi dele, assim, o dia inteiro, né? E não, foi super tranquilo, e foi assim nas primeiras 2 semanas. Ele sempre avisando, sempre avisando. Aí na terceira semana, o Davi começou a dar uns deslizes. Ele, empolgado, brincando, às vezes esquecia de avisar que estava querendo fazer xixi, acabava fazendo xixi ali onde ele estava mesmo. E é engraçado assim, que só a partir da terceira semana. Mas eu acredito que não é porque ele esquecia de fazer xixi. É porque às vezes ele estava tão entretido com alguma brincadeira, fazendo alguma coisa, que ele acabou esquecendo de avisar que ele queria fazer xixi. Então a partir da terceira semana de desfraude, começou a ter esses deslizes, sabe? De fazer xixi ali, outro aqui. Mas assim, também foram pouquíssimas vezes. Eu não ligo muito, porque eu lembro eu grande já brincando, não sei, com 5, 6 anos,
de estar brincando e ficar com preguiça de fazer xixi e acabar fazendo xixi na calça mesmo, sabe? Por preguiça de ir no banheiro, por estar brincando e querer continuar brincando e não ir no banheiro, acabar fazendo xixi. E eu acredito que acontece a mesma coisa com qualquer criança. Então, assim, eu relevo, falo pra ele, não, filho, tudo bem, na próxima vez você fala pra mamãe que a gente vai fazer xixi no piniquinho, tudo bem? Então, assim, gente, o processo de saúde do Davi foi super tranquilo, sabe? Eu achei que fosse dar um baita de um trabalho, mas eu acho que aconteceu no tempo dele. Ele que pediu, não partiu de mim, porque se tivesse partido de mim eu teria esperado um pouco mais, porque quando o menino tá no desfraude, a gente tem que ficar de olho o tempo inteiro, perguntando o tempo inteiro se quer fazer xixi, tem que lembrar ele de querer fazer xixi. Então a gente tem que estar muito atenta. E às vezes, com o dia a dia, a correria do dia a dia, a gente não tem tanto tempo para ficar ali em cima da criança para saber se ela quer ou não fazer xixi. Então, como partiu dele a escolha de querer sair das fraldas, então assim, eu acredito que foi por isso que o processo do desfraude foi super tranquilo. Eu só tirei a fralda do Davi durante o dia. À noite, os cochilos que ele faz durante o dia, à tarde, ele ainda usa fraldas. Esses dias eu até arrisquei de colocar ele sem fralda para dormir à tarde, mas não deu muito certo não. Na hora que ele acordou, ele tava meio que curtindo a preguicinha depois do sono e acabou fazendo xixi na cama dele. Então eu acho que o desfraude noturno ainda vai demorar um pouco mais. E depois que esse desfraude noturno acontecer, eu volto pra contar como é que foi a nossa experiência. Ah, e todas as vezes que a gente sai também pra algum lugar, pra um supermercado, pra um shopping, dependendo da distância que nós vamos ficar dentro do carro, por exemplo, eu sempre coloco fralda no Davi também. Eu sempre escuto histórias de mães que, eu quero logo que meu filho sai das fraldas, porque eu não aguento mais esse negócio de fralda, ele tem que sair logo, porque o filho da vizinha é mais novo do que ele, não sei quantos meses já saiu das fraldas. Não compare seu filho com outras crianças. Cada criança tem a sua maturidade e a sua forma de amadurecer em determinados aspectos da vida, sabe? Então, se o seu filho não demonstra ainda maturidade para sair das fraldas, não force a barra com ele. Deixe as coisas fluírem naturalmente, que assim as coisas vão acontecer da maneira como elas devem acontecer. Sem traumas, sem medo, sem vergonha. E é muito importante quando ele tá ali no momento de desfraude, que ele conseguiu fazer o xixi no piniquinho, o cocô no lugar certo, você parabeniza ele por isso. Porque foi uma vitória. Imagina o quanto deve ser importante para uma criança conseguir segurar o xixi e fazer no lugar certo. Então ela merece ser parabenizada por isso. Então, falando frases motivadoras para uma criança, façam que as coisas fluem bem mais naturalmente e isso é muito bom pro emocional delas. E na hora do cocô, gente, por favor, nunca diga para o seu filho que, nossa, que cocô fedido, ou qualquer algo do tipo, sabe? Que vai deixar a criança com vergonha daquele ato. Fazer cocô é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo faz cocô. Então não precisa você falar pro seu filho que tá fedendo, ou que vamos logo jogar esse cocô fora, sabe? Vamos dar descarga, porque tá fedendo. Cuidado com a maneira como você fala. Simplesmente dê os parabéns. Vai chegar um momento que você não vai mais precisar falar tanto parabéns, tantas palavras de motivações, mas sempre quando você achar que precisa ser falado, fale. Por exemplo, o fato do Davi ter conseguido tranquilamente as 2 primeiras semanas e na terceira semana ali ter uns deslizes, talvez faltou um pouco mais de motivação. Tanto que quando eu comecei a motivá-lo mais vezes, do tipo, ai filho, que legal, parabéns, isso mesmo, é aqui que você tem que fazer. Sabe, as coisas voltaram a fluir naturalmente. Então, dizer frases motivacionais para a criança naquele momento tão delicado que é o desfraude, tão único para aquela criança, então é uma vitória para ele e ele precisa ser parabenizado por aquilo. Agora que nós temos 2 meses de desfraude, eu vou comprar um redutor para que ele possa ir se familiarizando, sabe? E na hora certa, quando ele se sentir à vontade, ele sai do piniquinho pro redutor. Bom, gente, o meu vídeo de hoje foi esse. Foi a minha experiência com o desfraude do Davi. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que esse vídeo sirva para ajudar alguma mamãe que esteja passando por esse desfraude. A minha dica principal é: tenha calma. Tudo acontece no seu tempo certo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal e avaliar esse vídeo em gostei. E me conta aqui embaixo, tá? Eu vou adorar saber como é que foi o desfraude aí na casa de vocês. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!